Você acha que já viu de tudo quando o assunto é mistério? Prepare-se para conhecer histórias que vão arrepiar até os mais corajosos. No coração de Sergipe, segredos antigos resistem ao tempo. Casas abandonadas que guardam sussurros, espíritos que não descansam e olhares que congelam a alma. Neste vídeo, você vai descobrir 3 mistérios sombrios que desafiam a razão e fazem da noite um convite ao medo. Fique até o final. Se inscreva no canal Terror Urbano e venha explorar comigo os segredos mais assustadores do estado. Você está pronto para encarar o desconhecido? O mistério do casarão abandonado de Laranjeiras. Na pacata cidade de Laranjeiras, conhecida por seu patrimônio histórico e ruas de pedra, existe um casarão que o tempo tentou apagar, mas algo não permitiu. Localizado no alto de uma pequena colina, coberta por neblina nas madrugadas, o casarão dos Figueiredo de Andrade é visível de quase qualquer ponto da cidade. Suas janelas estão quebradas, as portas caídas e as paredes rachadas pelo tempo. Mas nenhuma vegetação ousa crescer muito perto dele, e nenhum animal entra ali. Não importa quantas vezes o casarão seja interditado, murado ou selado, sempre haverá uma janela que se abre sozinha. Sempre haverá uma porta que bate quando não há vento. Os mais antigos dizem que ninguém jamais morou ali sozinho, mesmo quando pensavam estar sozinhos. Joaquim Figueiredo, o último herdeiro, era um homem recluso, descrito como pálido demais, frio demais e curioso demais com o outro lado. Acreditava-se que ele mantinha contato com um grupo ocultista que se reunia secretamente nos porões do casarão. Na noite de 7 de julho de 1912, moradores ouviram gritos vindos do casarão, mas ninguém se aproximou. Na manhã seguinte, silêncio absoluto. A polícia encontrou a casa trancada por dentro. Todos os móveis estavam empoeirados, intactos, como se ninguém ali tivesse vivido por anos. Mas no quarto de Joaquim havia um círculo queimado no chão, desenhado com precisão. Ao centro, um espelho quebrado com marcas de garras por dentro do vidro. Na parede, um símbolo marcado a fogo, nunca decifrado. E Joaquim jamais foi encontrado. Nos anos 90, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe conseguiram autorização para estudar o casarão. Um grupo entrou com lanternas e equipamento de registro. Em uma fresta do rodapé do quarto de Joaquim, encontraram um diário amarrado com palha seca. A caligrafia irregular revelava as últimas semanas do herdeiro. Nas páginas manchadas, lia-se: "O sussurro começou pela cozinha. Depois, o espelho da sala mudou. Não mostrava mais meu reflexo, mostrava o corredor, mesmo quando eu estava no quarto. Minha mãe apareceu ontem. Ela morreu em 1894, mas estava aqui, com os olhos vazios. Disse que o círculo foi aberto do lado errado. Eles vêm à noite, eles batem, eles sabem meu nome." A última frase do diário foi rabiscada com tanta força que perfurou a folha. Se você está lendo isso, não olhe para o espelho. Em 2007, um grupo de jovens youtubers de Aracaju decidiu fazer uma live dentro do casarão. A transmissão foi interrompida após 38 minutos, quando as luzes começaram a falhar e um som agudo, como vidro arranhando metal, dominou o microfone. Dias depois, o canal foi deletado, mas uma cópia do vídeo circulou em fóruns da Deep Web. No trecho final da live, com a câmera tremendo, uma voz masculina sussurra: "Ela tá vindo do espelho, mas ele não reflete mais a gente." No momento em que a câmera foca no espelho antigo da sala, uma figura de vestido escuro aparece do lado de dentro, mesmo sem ninguém ali fora. Seus olhos eram apenas órbitas negras. Moradores próximos dizem que às 3 da manhã, a luz do quarto de Joaquim acende, mesmo sem energia elétrica no local há mais de 60 anos. Uma senhora que morou nas redondezas por décadas afirma que, quando criança, viu a sombra de um homem enforcado balançando dentro do casarão, mas, ao olhar de novo, era ela mesma pendurada ali,
Hoje ninguém mais chega perto. Nem mesmo os mendigos usam o abrigo da casa em noites de chuva. O casarão está desabando. Parte do teto já cedeu e o mato cerca tudo. Mas dizem que os sussurros aumentaram desde então e que o espelho, embora coberto de poeira, ainda reflete algo que não está na casa. Algo que observa, algo que nunca saiu, algo que esperas você. O espírito do cangaceiro na Grota do Angico. 28 de julho de 1938. O sertão de Sergipe dormia sob o calor seco da manhã quando o céu explodiu em tiros. Foi rápido, preciso, violento. Na Grota do Angico, Lampião, Maria Bonita e 9 de seus homens foram encurralados por uma emboscada sangrenta das forças volantes. A fumaça mal havia se dissipado e já havia sangue escorrendo entre as pedras rachadas. A história oficial diz que ali foi o fim, que o rei do cangaço morreu como um homem comum. Mas o sertão não esquece. E nem perdoa. E há quem diga que Lampião nunca saiu dali. Dias após o massacre, os moradores começaram a ver coisas. No meio da madrugada, em meio ao mato fechado, uma luz surgia entre os espinhos da caatinga. Não era lanterna, não era fogo, e não vinha de nenhum homem. A luz caminhava sozinha, deslizava por entre as árvores secas, acompanhada de um som metálico, como esporas riscando o chão, como se alguém armado ainda patrulhasse o local. As trilhas de cascalho levavam a pegadas que apareciam e desapareciam no nada. Alguns viam o vulto de um homem de chapéu largo, roupas escuras, parado ao longe, observando. Mas quando alguém tentava se aproximar, ele sumia entre as pedras. Em 1956, um ex-soldado da Volante, já idoso, decidiu visitar o local com a esposa. Diziam que era uma tentativa de enfrentar seus demônios, mas ele nunca mais foi o mesmo. Foi encontrado 3 dias depois, sozinho, a quilômetros de distância, andando em círculos e murmurando palavras desconexas. Estava sujo de sangue seco até os cotovelos, os olhos completamente virados. Antes de ser internado em um sanatório de Aracaju, ele disse apenas: "Ele falou comigo. Disse que nunca morreu. Que vai cobrar um por um." Na cidade passou a circular uma maldição. Quem tirou a vida do rei teria que pagar com a própria sanidade. Nos anos 2000, um grupo de turistas encontrou um punhal antigo fincado em uma pedra. O metal já estava corroído, mas o cabo ainda trazia entalhes do cangaço. Um dos visitantes, um estudante de história, decidiu levar o objeto como lembrança. 2 dias depois, a casa dele em Aracaju pegou fogo. Sem curto-circuito, sem gás, sem explicação. Segundo os bombeiros, o fogo começou de dentro de um armário fechado. Dentro dele estava o punhal. O rapaz sobreviveu. Mas desde aquele dia, não fala mais. Só desenha sombras com olhos vazios e um chapéu de couro. O punhal foi devolvido por um parente ao mesmo local. E desde então, ninguém nunca mais o tocou. Hoje, a Grota do Angico é considerada ponto turístico. Mas quem conhece o sertão sabe que há limites que não se cruzam. Guias locais se recusam a entrar depois do pôr do sol. E os que já desafiaram o aviso não dormem mais bem. Seu Arlindo, um guia com mais de 30 anos de estrada, relata que certos grupos trazem consigo o desrespeito. Um deles, zombando da história, chutou uma das pedras próximas ao local da emboscada. Na mesma noite, dentro da van de volta, o rapaz começou a murmurar, em outra voz, mais grave, mais antiga: "Aqui, ninguém debocha da minha queda. Aqui, o sangue ainda é quente." Teve que ser amarrado. E no dia seguinte não se lembrava de nada. Velhos moradores contam que Lampião fez um pacto com o sertão, que sua alma não aceitou a forma como foi traído, que a terra seca da grota ainda carrega o espírito do cangaceiro ferido. E dizem que à noite, quando o silêncio toma conta da mata, se você ficar tempo demais parado, vai sentir alguém te observando. E se ouvir passos, não corra.
porque já houve quem correu e nunca mais voltou. A Grota do Angico é um lugar marcado por sangue e memória, onde o tempo parou e o rei ainda vigia, punhal em punho, esperando justiça. Então, se um dia você for até lá, lembre-se, não zombe da terra dos mortos e nunca encare de frente a sombra que usa chapéu de couro. O olhar da Dama de Branco. No coração de São Cristóvão, uma das cidades mais antigas do Brasil, o passado nunca adormece. As ruas de pedra, os lampiões antigos, os ecos de rezas e promessas, tudo parece congelado no tempo. Mas há uma rua esquecida até pelos próprios mapas, onde o silêncio grita. Ali, um casarão desbotado se ergue entre as sombras. Durante o dia, ele é apenas uma lembrança de glórias passadas. Janelas quebradas, portões enferrujados, era cobrindo as paredes. Mas quando a noite cai, o lugar desperta. No segundo andar, sempre à mesma hora, ela aparece. Vestido branco, antigo, sujo pelo tempo. Cabelos longos e encharcados de escuridão. Rosto pálido, imóvel. E os olhos, 2 círculos vazios, escuros, opacos, que não refletem a luz. Olhos que não piscam. Olhos que parecem olhar direto dentro de você, mesmo à distância. Há quem diga que basta encarar por mais de 3 segundos para sentir um vazio no peito, uma vertigem, um puxão invisível. Muitos afirmam ter visto a dama. Poucos ousam falar sobre isso. Uma senhora idosa, moradora da rua, conta que todas as noites à meia-noite houve batidas rítmicas vindas da janela do casarão. Ela reza, fecha os olhos, mas as batidas continuam, como se fosse uma unha arranhando o vidro. Um grupo de jovens gravou um vídeo ali certa madrugada. No meio da filmagem, um deles parou e ficou olhando fixamente para a janela. Disse ter ouvido o nome dele ser sussurrado com uma voz feminina e distante. A gravação cortou. O vídeo nunca foi postado. O rapaz nunca mais foi o mesmo. Vive hoje internado em uma clínica psiquiátrica, repetindo as mesmas palavras sem parar. Ela me viu. Ela me viu. Ela não piscou. Dizem que a Dama de Branco é Helena, filha de um poderoso coronel. Apaixonou-se por um soldado, contra a vontade do pai. O jovem foi mandado para longe, em meio à guerra, como forma de punição. Ela prometeu esperá-lo, e esperou por anos. Toda noite ela vestia branco e sentava-se à janela, esperando. Mas ele nunca voltou. Num dia de chuva intensa, ela desapareceu. Encontraram apenas seu vestido esvoaçando na janela e uma mancha estranha no chão de madeira jamais removida. Desde então, ninguém mais conseguiu viver naquela casa. Os mais velhos dizem: se passar por ali à noite, não olhe para a janela. Se ouvir alguém te chamando, não responda. Se sentir frio na espinha, corra, porque o olhar da dama não é só um aviso, é um convite, um chamado que atravessa a carne e o tempo, um convite para se perder, para sempre. Hoje, o casarão ainda está de pé. Ninguém entra, ninguém reforma, mas todos sentem, o vento ali sopra diferente. O tempo ali anda de forma estranha. E se por acaso você estiver em São Cristóvão numa noite escura e sentir que alguém está te observando, não olhe para cima, não olhe para a janela, porque ela vai estar lá, te esperando. E quando seus olhos encontrarem os dela, não haverá mais volta. Se você sentiu o arrepio subir até a nuca com esses mistérios de Sergipe, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Terror Urbano, para não perder nenhum segredo sombrio que ainda vamos revelar. E agora eu quero saber, qual estado do Brasil você quer que a gente explore no próximo vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo e escolha o próximo destino do medo. Até a próxima, se tiver coragem.